Bom, agora a gente vai mostrar aqui no SBT Meio-Dia as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Blumenau. Você acompanha agora as entrevistas de Cláudio Prisco Paraíso com Valmor Schiochetti, Jean Kuhlmann e também Napoleão Bernardes. Candidato Valmor Schiochetti, é difícil ser candidato pelo PT, considerando a adversidade momentânea, afastamento de Dilma Rousseff, desgaste do PT, de Lula da Silva? É um desafio a gente recuperar a necessidade de fazer com que as pessoas voltem a confiar na política. E, fundamentalmente, nós estamos, no Brasil, nesse momento, tendo uma dúvida sobre a própria democracia como experiência histórica da sociedade brasileira. Como é uma candidatura que quer resgatar os valores da democracia, do ponto de vista da sociedade, das eleições, do poder do voto e da transformação, eu acho que está fácil, porque nós precisamos, a população fez uma opção pela democracia no Brasil, e nós precisamos aprofundar a nossa democracia. O impeachment de Dilma, na sua avaliação, foi golpe? A minha avaliação foi uma traição política de setores da sociedade que não estavam mais contemplados pelas políticas necessárias de inclusão e de promoção da igualdade na sociedade brasileira. Aqui em Blumenau, o PT, Trabalhadores, está unido, Décio e Ana Paula Lima engajados na sua candidatura? O PT aqui está passando por uma renovação política importante. Nós estamos mobilizando a militância com muita força, muito ânimo, muita alegria, e achamos que vamos resgatar a esperança da organização e da luta das nossas comunidades, da nossa população, para construirmos uma Blumenau melhor que nós merecemos. Como professor, Valmor teve toda uma trajetória e tem na FURB, mas a federalização acabou não vindo, né? Essa é uma questão importante, eu acho que é uma dívida do nosso governo federal para com a cidade. Mas nós precisamos resgatar aqui também a potencialidade de termos instituições federais fortes no município para que possamos promover o desenvolvimento da nossa cidade. Qual é hoje a grande demanda de Blumenau? A grande necessidade? A questão central deste momento é mobilidade urbana. Os últimos 3 governos deixaram de acreditar no transporte coletivo como forma de resolver a questão da mobilidade e o direito de ir e vir da nossa população. Portanto, nós precisamos retomar um sistema de transporte coletivo que nós já tínhamos implantado na cidade, inclusive é reconhecido nacional e internacionalmente. E esse processo de transporte que foi veiculado, foi viabilizado pela atual gestão, merece a aprovação do PT? Não, a cidade está um caos do ponto de vista do transporte coletivo. E as pessoas estão desacreditando no uso do transporte coletivo. Nós precisamos resgatar a confiança no serviço público de transporte de qualidade para que a população deixe os carros em casa, tenhamos um trânsito mais tranquilo com transporte público de qualidade. Blumenau já foi muito forte na área têxtil. Hoje é também forte na área tecnológica, de TI. O que faltou para Blumenau avançar um pouco mais? Blumenau é conhecida pelo seu pioneirismo. O que nós precisamos é de políticas públicas que consigam articular a força econômica e social e política da nossa cidade para prosseguirmos no nosso pioneirismo, nos nossos projetos. É uma cidade que está em transição, de uma cidade industrial para uma cidade de outras áreas, serviços na área de informática, na área do turismo, e nós precisamos ter a capacidade política de garantir com que projetos estratégicos para o desenvolvimento da nossa cidade possam ser implementados. Hoje o favoritismo vai para Napoleão Bernardes e Jean Kuhlmann. O PT, Valmor, pode correr por fora, como azarão? Essa cidade ela é surpreendente do ponto de vista político. As pessoas querem novidade. As pessoas não confiam mais no velho, não confiam mais na velha forma de fazer política. E nós estamos apresentando uma nova forma de fazer política baseado na democracia. Não escondeu a estrela do PT e do 13, né? Não, porque o PT representa este movimento, essa estrela, a esperança do povo brasileiro. E, infelizmente, erros foram cometidos e nós precisamos resgatar essa capacidade política do povo, da sociedade, das organizações. Candidato Jean Kuhlmann, agora é o momento do tira-teima com o Napoleão Bernardes? É o momento de discutir a cidade que nós queremos, as propostas para Blumenau, de que forma nós queremos construir
uma cidade mais ativa, uma cidade melhor, onde o cidadão de Blumenau possa participar mais e ver realmente uma cidade melhor para todos. E qual é o caminho? Qual é essa cidade? É uma cidade onde as pessoas vão participar, onde nós vamos criar os conselhos de bairro para permitir com que as pessoas possam trazer os seus problemas, mas também dar a sua opinião de como resolver esses problemas. E um caminho onde as pessoas vão procurar um posto de saúde e tenha pelo menos um médico para atender. Tem o remédio no estoque da farmácia básica, onde as pessoas que precisam de uma vaga na creche, as famílias que precisam ser atendidas, tenham a esperança de ser atendidas. Quem precisa pegar um ônibus, possa ter um ônibus de qualidade, um ônibus que chegue no horário, não um ônibus onde hoje a gente vê a porta caindo, a janela caindo, um ônibus realmente com qualidade, um caminho onde você vê as obras que já têm recurso garantido, como por exemplo a Ponte do Centro, a obra acontecer. Não mais você ter lá 4 anos um projeto aprovado, durante 4 anos o dinheiro garantido e a obra não acontece. Então é um caminho de realizações, um caminho para construir uma nova Blumenau. Discurso de oposição, fortemente de oposição. O atual governo defende a continuidade do que está aí. E nós vimos muitos problemas na cidade. A minha opinião é que Blumenau merece mais. A minha opinião é que nós temos que melhorar a cidade e é uma posição, claro, de oposição, porque eu não concordo que as pessoas peguem um ônibus, que como eu falei, o ônibus no meio da viagem cai a porta ou cai a janela, um ônibus que se atrasa, um transporte coletivo sem qualidade, um posto de saúde sem médico, sem remédio, mais de 4.000 crianças esperando uma vaga na creche. Então, se isso é considerado oposição, para melhorar a cidade, para o melhor da cidade, com certeza uma oposição diferente do que está aí. Raimundo Colombo vem fazer campanha para Jean Kuman? Já participou do lançamento, gravou comerciais, está junto conosco, mas o que eu mais quero do Raimundo é a participação no governo, é fazendo as obras, fazendo realmente a obrigação do Estado, é concluindo o prolongamento da via expressa, é trazendo mais policiais para a segurança. A Prefeitura vai fazer a sua parte, tenha certeza disso. E eu, com altivez, com coragem e com a amizade que tenho com o governador Raimundo Colombo, vou exercer a força de Blumenau para cobrar do Estado aquilo que é de direito do nosso povo. O povo de Blumenau paga imposto e tem o direito de ser tratado com respeito, e é isso que o Jean vai cobrar do governador como amigo. Porque quando você tem essa proximidade, Prisco, você consegue cobrar mais do governo do Estado. Você chega mais perto, você mostra que você está fazendo a sua parte e ao mesmo tempo cobra do governo também a sua parte para melhorar a vida das pessoas. Eleição em 2 turnos? É o povo que decide. Se é um turno, se é 2, o que eu quero é uma eleição limpa, uma eleição com propostas e uma eleição para discutir o caminho de Blumenau. Mais do que escolher um prefeito, nós vamos escolher um novo caminho para a nossa cidade. Jean, a eleição em Blumenau terá um componente local ou ela será federalizada? Para mim é uma eleição local, porque quando as pessoas andam na Rua Bahia, por exemplo, elas discutem e veem os buracos e a sujeira da Rua Bahia. Quando a pessoa vai procurar um médico no posto de saúde, é naquele posto de saúde que não tem médico, é aqui que não tem a vaga na creche, é aqui que tem empresas indo embora e que nós precisamos gerar mais emprego e oportunidades para a cidade. Por isso, na minha opinião, por isso que é uma eleição local, porque a gente está discutindo o local mais importante do mundo, que é o local onde a gente vive, onde a gente cuida da nossa família, onde a gente cria os nossos filhos. E é justamente para discutir esse local que eu quero fazer a eleição, para discutir o caminho que Blumenau vai ter daqui para frente. Mais do que escolher um prefeito, nós vamos escolher um caminho para a nossa cidade. Candidato Napoleão Bernardes, até 2012, quem buscava a reeleição era candidato favorito. E essa realidade mudou. Tornou-se mais desafiadora a recondução? Com toda certeza, no Brasil de hoje, de tanta crise, das dificuldades da economia, a regra geral tem sido inclusive candidatos com direito à reeleição, que poderiam buscar a reeleição até abrirem mão dessa perspectiva pelas dificuldades que esse mandato gerou para todos os municípios. Os municípios hoje, as prefeituras, elas são vítimas de toda essa crise nacional e há muitas prefeituras que nem sequer o salário dos seus próprios funcionários têm conseguido pagar. Aqui em Blumenau, com uma gestão austera, de responsabilidade, com transparência total, apesar da crise, nós temos tido obras, realizações, ações por todos os bairros, em toda a cidade. Obviamente, sempre há muito mais por fazer. E até por isso que hoje, com mais preparo, com mais experiência, forjado até pela administração nessa adversidade, que a gente busca a segunda etapa, porque com certeza na guinada da economia que o Brasil vai dar, nós vamos ter muito mais condição de realização. Na eleição passada, Napoleão Bernardes foi um azarão, correu por fora, surpreendeu a todos. Dos compromissos assumidos, o que foi possível realizar?
Prisco, aqui, apesar da crise, apesar das dificuldades, nesse cenário em que muitas prefeituras têm tido dificuldade para pagar o salário dos seus próprios funcionários, e quem não paga o salário dos funcionários não faz mais nada, aqui nós temos 80% dos compromissos assumidos em 2012 realizados. Agora, obviamente, que sempre há muito mais por fazer. Os próprios governos federal e estadual passam por dificuldades, muitas vezes os convênios não acontecem na medida da proporção que as cidades precisam, mas com certeza nós estamos aqui para olhar para frente, com manga arregaçada, com fé, com foco, com muito trabalho para vencer esses desafios que a conjuntura nos impõe. Os 20%, o que ficou faltando atacar? Bom, com as questões da dificuldade econômica, muitos projetos eles tiveram dificuldades de tramitação por toda essa conjuntura, por toda essa crise que o Brasil tem havido. No contexto dos desafios, uma situação que chamou a atenção foi a do transporte coletivo. Foi uma medida corajosa ter feito a intervenção para oferecer perspectiva futura mais alentadora. Foi correta? Se confirma acertada a decisão? Prisco, a decisão foi necessária. Com coragem, com pulso firme, tomamos uma medida quase que inédita na história administrativa brasileira, porque havia ainda mais 12 anos de concessão de transporte coletivo, mas que deixava a população na mão e os seus próprios funcionários na mão. As greves eram recorrentes, a falta de salário para motoristas e cobradores, as paralisações surpresas, as pessoas saíam de casa sem saber se o ônibus passaria ou não. Blumenau não podia mais conviver com essa realidade. Blumenau tinha um problema de transporte coletivo. Hoje tem uma solução já encaminhada. O momento que Blumenau vive é totalmente transitório, emergencial, é passageiro. Nós estamos hoje com motoristas tendo salários em dia, os salários estão sendo pagos, não há mais paralisação e os ônibus estão circulando. E com a nova licitação, haverá aí cerca de 40% de ônibus novos na largada, são quase 100 ônibus zero no ato da assinatura do contrato, um prazo de renovação da frota de em 3 anos ter toda a frota 0 quilômetro, muito mais tecnologia, muito mais facilidades em favor do usuário. Então, como eu disse, antes Blumenau tinha um problema, hoje tem uma solução que já está encaminhada. Eleição municipalizada ou o contexto nacional influencia, candidato? Toda a conjuntura influencia. É uma eleição com temas mais locais, mas obviamente a conjuntura nacional acaba influenciando, até porque, como eu disse, hoje muitas prefeituras têm sido vítimas de toda essa crise econômica que tem vitimado as pessoas, a população, mas com certeza a guinada econômica está por vir e agora, com muito mais experiência, mais preparo, nós temos muito mais capacidade de realização para esse segundo mandato que está por vir, se assim for o desejo da população de Blumenau. Repeteco, Napoleão Bernardo e Jean Kuman. Segundo turno? A regra geral é sempre essa, é uma eleição em 2 turnos. Eu não costumo olhar para o lado, eu olho para frente com manga arregaçada, muita fé, muito foco, trabalho e perseverança e o resultado é consequência desse trabalho.